Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Pronest LT. Esse vídeo ele é bem informal, não está formatadinho, é mais para dar um review, principalmente para os usuários que já utilizam o Pronest LTS ou Nestmaster, né? Então o Nestmaster nas versões 2010, 2012, 2015 e o LTS, Pronest LTS 2017 e 2019, que são as evoluções então do Nestmaster, né? Que é o software de entrada da Hyperterm. Então muita gente não sabe que existe o Pronest LT, que é um software intermediário mais avançado que o LTS, o Nestmaster. Tem vários recursos, ele proporciona uma produtividade muito melhor. E muitas empresas adquiriram o Nestmaster, que é o software de entrada, o software um pouco mais básico, né? E utilizam ele e não sabem dos recursos que podem ter, né? Que podem estar utilizando no processo de corte, está otimizando o processo com a evolução do pacote, que é uma versão intermediária um pouquinho mais complexa, né? Então esse vídeo é para quem utiliza essas versões, ou para quem quer conhecer o LT também, mas a gente vai focar então no que ele tem, no diferencial que ele tem em relação à versão de entrada, que é o LTS ou Nestmaster, né? Então, eu vou mostrar ali na prática o que muda na interface, quais são os recursos que ele tem. Então, comparando o ProNest LT com o LTS ou o Nestmaster. Então, se você tem um Nestmaster ou um ProNest LTS e assistir esse vídeo e entender que essas melhorias são interessantes para o seu processo, você pode entrar em contato e solicitar um período de avaliação. A gente libera o software por 20 dias sem compromisso para você comparar com o seu pacote atual de software, né? Então aqui nesse próximo slide, aqui eu coloquei os principais tópicos que nós vamos abordar. Tem outros recursos também, não é só isso, mas esses na minha opinião são os principais. Então o ProNest LT ele tem um Nest automático muito superior ao LTS, com 5 estratégias de arranjo, enquanto que o LTS tem só uma. Então a gente vai comparar aí depois e ver como que muda, o que implica isso na economia de matéria-prima, né? Ele também tem um sistema automático de velocidade kerf, né? Ou seja, para cada espessura amperagem, o software vai ter uma velocidade e um kerf, automaticamente pegando isso numa tabela. Enquanto que no LTS ou no Nestmaster, ele só comanda uma velocidade só, corte externo, furo, não tem redução de velocidade, e você tem que digitar o valor antes de gerar a programação. Aqui ele vai pegar da tabela já pré-configurada, né? Então, o próximo ponto ali que ele fala a redução de percentual de velocidade nas furações, a gente pode ver ali, né? Que a gente vai ver na prática. Possibilidade de desenhar retalhos nas chapas, ou seja, você pode desenhar retalhos irregulares. Sobrou um triângulo, uma peça lá meio estranha, um retalho de chapa, você pode desenhar facilmente com coordenadas e usar isso como chapa, né? Aí ele também possui um módulo que é o arranjo de padrões avançado, que é útil quando você quer preencher uma chapa com uma peça só, ou um ou dois itens lá. Você clica com o botão direito em cima de uma peça e manda ele fazer o arranjo de padrões e ele faz um preenchimento automático da chapa lá. Então ele é multiprocesso e multimáquinas. O que é isso? Eu posso ter vários pós-processadores com uma licença só. Eu posso ter a máquina A, B e C pré-configurado com suas tabelas de velocidade, kerf, distância entre peças, e quando eu troco de máquina ele já troca de acordo com a fonte que você tem, plasma lá, ou se for oxicorte, enfim, ele já vai trocar e vai funcionar já com os parâmetros da próxima máquina. No LTS ou no Nestmaster, você tem um pós-processador só. Toda vez que você vai programar uma segunda máquina, você precisa remover aquele arquivo e instalar outro pós. Ou seja, você tem que ficar trocando as configurações. Então não é uma coisa muito prática, né? Ele tem também um sistema de custeio de produção, onde você coloca em forma lá valores dos consumíveis, tempo da hora homem, hora máquina, custo do material, e o software vai gerar ele tem vários relatórios, e dentro desses relatórios alguns são de custeio, né, onde vai dar o custo estimado da produção, coisa que não tem então no LTS e no Nestmaster, né? É, então, você pode contratar módulos adicionais, como corte em linha comum e corte encadeado. Ambos são dois módulos de produtividade que otimizam o processo. O corte em linha comum otimiza o perímetro, a máquina se desloca menos e corta mais, sem deixar espaço de material entre peças, já fazendo a compensação do kerf. Então, isso vai otimizar no consumo de matéria-prima e também na questão a máquina vai com um perímetro de corte passando um lado só da peça, ela já vai otimizar, vai cortar duas peças. Nessa questão ela vai cortar mais rápido também.
E o corte encadeado reduz a quantidade de disparos e aberturas de arco, que por consequência reduz o gasto de consumíveis, né? Então tem relatórios diversos também, impressão de etiquetas, que a gente vai ver depois aí. Então a gente vai para a prática lá. Primeiro vamos pegar essa questão do nesting automático, né? Então eu vou pegar aqui o LTS, eu estou com ele aberto aqui, esse é o ProNest LTS, e vou adicionar uma peça aqui da base de exemplos mesmo, né? Sei lá, deixa eu pegar aqui uma peça irregular aqui, pode ser essa daqui. Então eu vou programar aqui 200 peças, certo? No agrupamento automático, como eu falei, o Nestmaster ou LTS, que é o que nós estamos usando agora, ele tem só uma estratégia de arranjo. Então, ele nem dá outra opção para selecionar aqui. Ó. Eu só vou dar o tamanho da chapa, né? E vou dizer para ele assim, usar a chapa personalizada que eu criei aqui. Vou dar um OK. Então ele vai fazer o cálculo, né? Vai fazer o arranjo dessa peça aqui para mim. Então eu programei 200 peças, certo? Bom, eu vou pegar a mesma peça e as mesmas 200 peças no ProNest LT. Então agora eu estou com o LT aberto. No LT, quando você vai fazer a programação, você já vem primeiro aqui, ó, em arquivo, criar novo, enfim, vou criar um novo aqui, ó. E aí ele já me pede aqui, ó, a máquina. Então eu tenho várias máquinas aqui dentro, né? Eu estou usando um CNC Mark III com uma fonte Max Pro 200. E para essa fonte Max Pro 200, eu já posso selecionar uma espessura, material, né, MS 1000 de steel, espessura 6, aço carbono chapa 6, e ele me dá uma classe, ó, 130 amperes, 50, as classes possíveis para cortar nessa Max Pro 200. Se eu mudar a espessura aqui para, sei lá, chapa 25 milímetros, ele já vai me dar as amperagens que eu posso usar nessa espessura aqui. Então eu vou voltar lá para minha chapa 6, né? E vou selecionar uma amperagem aqui, uma classe. Então uma amperagem lá de 130 amperes. Vou criar o trabalho. Então esse processo eu já não tenho no Nestmaster LTS. Lá eu tenho que colocar manual um valor, uma distância, e ele não vai tratar isso individual de acordo com a espessura material, né? Então eu não vou salvar esse trabalho aqui. E vou importar a mesma peça que eu fiz no LTS, para a gente ter uma ideia. Então ele já abre aqui. Aqui. Então eu vou adicionar ela, o software já está aplicando a entrada de corte, a velocidade, o kerf e tudo mais, de acordo com a chapa 6, 130 amperes, tá? Vou colocar 200 peças também. E vou dar um voltar ao agrupamento. Bom, aí aqui no agrupamento automático, aqui eu já tenho as estratégias. Ó. Se eu vim aqui no agrupamento automático, se nota que ele tem aqui então a opção de eu selecionar qual estratégia de arranjo eu quero. Eu vou selecionar a estratégia 5, né? E vou dar o tamanho de chapa aqui, 3000 por 1200. Mesma chapa que eu usei no outro, no Nestmaster, o LTS. E vou dizer para ele assim, criar somente novos agrupamentos, para ele não usar a chapa atual e usar a chapa mesmo tamanho que eu criei no outro. Bom, aí ele vai fazer meu arranjo aqui. Olha só, ele zerou as 200 peças aqui e olha quanto sobrou de chapa aqui. Tá? Então, comparando com o LTS, olha o que o LTS fez. Sobrou menos chapa. Você pode ver aqui ó, as mesmas 200 peças zeradas e no LT. Então a gente tem uma economia de material aqui considerável. Né? Se ele faz isso com uma peça, imagina se com um mix com várias peças, várias geometrias diferentes. Então a produtividade, a economia de matéria-prima que você tem migrando do Nestmaster ou do ProNest LTS para o ProNest LT, é uma economia no dia a dia de consumo de matéria-prima. Você não precisa ficar colocando à mão, fazendo ajuste manual. Então, isso por si só já justifica o investimento no software mais avançado, certo? Então, agora vamos para outro ponto lá. Outros pontos que nós temos aqui. Então, sistema automático de velocidade, kerf e ataques de acordo com material e espessura. Então, é o que eu vinha falando. Eu vou abrir o LT aqui. No LT, quando a gente vem na configuração da máquina, aqui em cima, o que acontece? Eu tenho aqui, na aba Cut, aqui, ó, eu tenho as tabelas de processo. Essas tabelas aqui só existem no ProNest LT. Né? Não tem no Nestmaster ou no LTS. No LTS, como que funciona? Para você entender. No LTS tem o parâmetro padrão, que é o quê? Você habilita aqui, ó, lá ele vai ter um kerf que você vai ter que colocar, por exemplo, 2,2, é o raio do cortador, né?
você vai colocar uma distância entre peça, por exemplo, sei lá, 8 milímetros, um padrão, que você tem aqui, que no LT estava 12, né? E uma velocidade, taxa de alimentação, por exemplo, 2.200 milímetros por minuto. E ele vai usar isso aqui para indiferente de que espessura, que material você está usando. Isso no LT, no LTS ou no Nestmaster, tá? No LT, eu estou falando aqui que nós temos tabelas. Então, quando eu clicar aqui, ó, o que o LT vai pegar? Ele não vai pegar essa área padrão ali, igual o Nestmaster ou o LTS. Ele vai pegar de uma tabela, que é aquela tabela da fonte que você tem. Se você tem uma fonte Max Pro 200, vai ter uma tabela da Max Pro 200. Se for uma HSD 130, ou se for outro tipo de fonte, aí você vai ter a tabela respectiva. Então aqui eu tenho material, 1000 de steel, aço carbono, espessura e amperagem. Então eu tenho uma linha 6 para 50 amperes, uma linha 6 para 50 amperes oxigênio e ar, e aí vai, ó. Tenho lá uma linha 6 para 6 milímetros para 130 amperes, né? Ar e ar, oxigênio e ar, ó, 6 milímetros aqui. E o que ele me dá aqui, ó? Feed rate e a velocidade. Então aqui eu tenho a velocidade e o kerf, né? Então quando você seleciona lá na criação do trabalho, como eu mostrei antes, material e espessura, o software, quando você importa a peça para a lista de peça, ele já sabe qual velocidade ele vai aplicar e qual kerf, raio do cortador, ele vai aplicar. E na aba Separations, ele também tem a distância, a separação entre peças para cada espessura, ó, que ele vai considerar a borda da chapa, distância entre peças, distância entre os ataques, tá? Então, essas tabelas elas são editáveis também, tá? Mas ele pega então todos esses parâmetros aqui, ó, automaticamente, você nem percebe que o software está fazendo isso. Então ele proporciona um corte com a velocidade certa, ele já comanda a velocidade para o teu CNC. Enquanto que no LTS não, ele vai ter uma velocidade, um kerf padrão indiferente da espessura que você está programando, por isso o corte não fica tão bom, né? Então esse é um ponto. Outro ponto é os ataques. Da mesma forma, eu não vou salvar aqui, os ataques, percursos interiores e exteriores, possuem tabelas. Então para cada espessura de chapa, você pode ter um tamanho de ataque, um estilo de ataque, né? Por exemplo, ele está usando aqui o linear, que é o canto que entra reto e sai reto, entradas do linear, a extensão da entrada, e a extensão da saída do linear. Então ele entra reto e sai reto, aquele ataque de canto vivo, né? E aqui nesse lado eu tenho o arco, que é aquele gancho que parece um anzol. Da mesma forma, tem extensão de entrada, ângulo de entrada e ângulo de saída e extensão de saída. Então você configura para cada espessura de material aqui, e você vai ter um ataque personalizado. Então, quando você parametrizou essas duas tabelas aí, o teu software ele vai pegar os valores padrão para aquela espessura e vai proporcionar tanto uma qualidade na entrada do corte quanto na velocidade superior, bem superior ao Nestmaster LTS. Então, como se não bastasse lá ele fazer um arranjo superior, tu já vai ter uma questão de velocidade melhor também. Outra questão é a redução da velocidade nos furos. O Nestmaster ou ProNest LTS ele comanda uma velocidade só. Então não interessa se o teu software tem, se a tua chapa lá tem furos detalhados menores, que teria que ter uma qualidade, uma redução de velocidade, ele não vai comandar isso. Ele vai comandar só uma velocidade para o externo e para o interno. No LT, nós temos aqui, ó, em parâmetros do processo, nós temos a aba redução de orifícios. Na redução de orifícios, aqui tem o descritivo, você pode até ler mais. Mas o que acontece nessa redução? Eu posso aplicar um percentual, por exemplo, ó, tamanho da furação. Se ele for 2 vezes a espessura da chapa, ou seja, a chapa é 6, o furo é de 12. Eu posso dizer para o software assim, ó, reduz 50% da velocidade de corte. Ou se o furo for lá 3 vezes a espessura da chapa, for um furo de 18 lá, né? Eu posso dizer assim, reduz só 30% a velocidade, né? Tá com um furo maior, pode reduzir menos. E se ele for um furo muito maior, você não precisa aplicar redução. Então você controla 2 faixas de redução em percentual, ou seja, ele vai pegar aquela velocidade da tabela lá, se a velocidade total for 2.200 milímetros, e você disser para ele, reduz para 50% num furo que for de 12, for o dobro da espessura. Ele vai aplicar então 1.100 naquele furo, não vai cortar com 2.200 como ele está cortando o externo. Isso é bom porque proporciona, quando o corte externo, uma velocidade mais rápida, e uma redução nas furações para ficar com uma qualidade melhor, que o LTS e o Nestmaster não conseguem fazer. Não existe esse recurso neles, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? A gente viu melhor qualidade nos furos, possibilidade de desenhar retalhos e chapas irregulares, como utilizar então chapas irregulares como chapa, né? Usar um retalho como chapa. Como que eu faço isso?
no LT, eu tenho essa opção aqui, ó. Quando eu vou importar uma peça não, desculpe, quando eu vou criar uma chapa, por exemplo, um novo agrupamento aqui, ó, vou fazer um agrupamento, eu posso usar aqui uma chapa retangular, desenhar uma chapa circular ou desenhar um retalho, tá? Então eu vou definir retalho aqui, ó. Aqui ele tem um exemplo de retalho, eu vou zerar, zerar os pontos aqui, ó. Bom, então eu tenho duas opções, coordenadas absolutas e coordenadas incrementais, né? Eu gosto mais de trabalhar com as incrementais, mas o que é? Absoluta é sempre o ponto zero a referência, e as incrementais você vai somando do último ponto ao próximo. Então o primeiro ponto que eu vou adicionar é 0 e 0. Aí eu quero andar x, vamos supor que eu quero andar 2 metros, 2.000 milímetros em x. Agora eu quero subir em y, então subir 500 milímetros y. Agora eu quero, tem que adicionar o ponto, ó. Agora eu quero voltar no x negativo, eu quero voltar para cá. Então menos, sei lá, vou pôr lá menos 1.000, menos 1 metro. Ó, agora eu quero subir 500x, 500y, aliás, adiciono o ponto. Agora eu quero voltar mais 1.000, então menos 1.000 de novo, no x. Pronto, está feito o meu retalho. Então olha só, é muito fácil desenhar um retalho, de qualquer chapa irregular você vai lá, mede a peça, a chapa que sobrou, e pode desenhar e reprocessar essa chapa. Não tem como fazer isso no Nestmaster e no LT. Tá? Desculpe, no Nestmaster e no LTS. Nós estamos falando do LT, que é o software que possibilita isso. Tá? Dou um OK aqui e criei minha chapa, certo? Então é outra vantagem aí bem interessante do ProNest LT. Bom, arranjo de padrões avançado. O que é o arranjo de padrões avançado? Aqui, quando eu coloco uma peça na chapa, eu tenho que apagar essa chapa aqui, para liberar quantidades aqui. Quando eu posiciono uma peça na chapa, eu tenho a opção que eu tenho vários recursos no botão direito. Um deles é o arranjo de padrões avançado. O que é isso? É útil quando você não tem só uma peça que você quer alocar, ele faz o cálculo já dessa peça para preencher um padrão dela da melhor forma na chapa, que é o que ele fez agora. Então, quando você quer posicionar rapidamente uma peça e preencher a chapa só com ela, não precisa ir no Nest automático, você vai no arranjo de padrões. Você pode ir posicionando outras peças aqui e colocando aqui, fazendo o padrão delas. Então, é outra forma de arranjo aí no Nestmaster e no LTS só tem um arranjo de padrões, não tem um avançado. Ou seja, fica um padrão meio... tem perda de material, não fica tão bom quanto esse daqui. Né? Outra coisa aqui, multiprocesso e multimáquinas. Onde que nós temos isso? Aqui embaixo, eu posso trocar a máquina. Né? Então eu tenho várias máquinas aqui, mas assim, você intercala aqui e troca a máquina. Como eu falei, você pode ter vários pós-processadores, várias fontes plasma, processo de oxicorte, e você vai só intercalar a máquina aqui e o software já vai gerar os parâmetros para aquela máquina. Então você pode ter uma máquina com CNC Mark III, outra máquina com CNC NC401, outra máquina com CNC ESA, e ambas, uma pode ter fonte Power Max, outra pode ter fonte Max Pro 200, ou outra pode ser só de oxicorte. Você pode estar usando várias máquinas com a mesma licença de ProNest, LT. Tá? Então, é outro benefício. Bom, o que mais que nós temos aqui? Multiprocesso a gente já viu. Sistema de custeio de produção. Então, o sistema de custeio de produção, ele é bem útil para quem quer estimar os custos, né? Então, da mesma forma, aqui em configurações, nós vamos ter alguns campos. Nós temos até um vídeo que fala só sobre a parte de custeio, então eu não vou me aprofundar nele, só dar um reviewzinho, porque tem um vídeo específico disso. Se você tem interesse, entre em contato, solicita que a gente manda o link do vídeo de configuração do sistema de custeio. Aqui, ó, nós temos a aba custeio, então eu vou preencher lá custo máquina, taxa da hora da mão de obra, custo do setup da chapa, o tempo que você leva, o custo que você tem para alinhar uma chapa na mesa, custo da mão de obra por peso. Aí ele vai considerar inclusive o tempo de ativação em segundos que leva para a máquina posicionar e disparar o arco. E você pode ter tabelas também com valores de consumíveis e tudo mais, para ficar mais completo isso. Né? Então ele vai gerar relatórios. Por exemplo, eu não tenho isso configurado aqui na minha instalação, mas aqui outra questão. Enquanto que o Nestmaster e o ProNest LTS têm apenas um relatório de plotagem, que é esse primeiro relatório aqui, que o LT também tem, né, onde vai o nome da chapa, material, classe, número do programa. Essa classe nem tem no LT porque ele comanda uma só. Em outros valores aqui, no LT eu tenho vários relatórios. Inclusive aqui resumo do trabalho, né,
Tem aqui a questão interessante que é o detalhe da chapa, onde ele vai dar, cada peça que você tiver na chapa, ele vai dar o tempo de produção de uma peça, perímetro de corte, número de aberturas, a área dela, o peso, e aqui como não está configurado certinho, está errado, tá? Mas aqui que ele vai dar o custo de produção de uma peça e de todas as peças arranjadas, ou seja, uma e das 200, né? Custo do material de uma e das 200. Custo total, então, da produção da peça. Se tiver parametrizado aqui, ele vai dar os valores já de todas as peças e de todo o trabalho, né? Todas as peças somadas aqui depois, ó. Então, isso é o sistema de custeio. Ele tem outros relatórios, como impressão de etiquetas, que não está configurado aqui, ó, etiqueta de peça. Se você quiser que ele imprima uma etiqueta para cada tipo de peça, ou uma etiqueta para cada peça cortada, é útil para empresas que precisam fazer na expedição, lá, a identificação das peças, né? Então usa aquelas impressoras térmicas, pode fazer também. E tem vários outros relatórios que dá para explorar aqui. O que eu queria deixar nesse ponto é que o LTS e o Nestmaster tem apenas o primeiro relatório de plotagem, o LT tem várias opções de relatórios, tá? O que mais que nós temos aqui? Possibilidade de contratar módulos adicionais de corte em linha comum e corte encadeado. Eu vou mostrar rapidinho, até porque tem dois vídeos, um para cada sistema desse que explica melhor. Mas o que é o corte em linha comum e o corte encadeado, para vocês entenderem. Vou pegar uma peça retangular aqui, vou adicionar uma qualquer aqui, só para fazer o exemplo aqui, ó. Retângulo. Pode ser esse aqui mesmo. Deixa eu arrastar. Vamos pôr aqui umas 50 peças. Eu vou pegar mais uma peça aqui também para estar mostrando aqui. Pode ser essa também. Umas 10 peças, tá? Vamos voltar ao agrupamento. Então, o que é o corte em linha comum? Por exemplo, botão direito, arranjo de corte em linha comum. Configure e depois inicie. Vou fazer uma matriz. Vou fazer aqui 5 por 5 para não ficar muito extenso. O que o software vai fazer? Ele vai fazer aqui, ó, uma matriz. Note que ele não está deixando o material entre peças, ó. Ele vai passar uma vez só o perímetro e vai realizar o corte dessas peças aqui. Por exemplo, vamos simular aqui. Simulação. Reproduzir. Ele vai fazer primeiro todas as furações, porque o corte em linha comum ele entende que é uma peça só. Ó, agora ele está fazendo o corte em linha comum. Ou seja, ele vai separar todas as peças. Eu posso editar esse caminho de corte, inclusive. Ó, se eu vim aqui na edição avançada, eu posso editar a sequência de corte que a máquina vai fazer. Se eu achar que não está bom, eu posso editar aqui que ele vai estar seguindo o que eu vou definir aqui. Se bem que o arranjo que ele faz é muito bom, não precisa mexer não. Bom, ele abrindo aqui, ó, eu tenho a opção caminhos de corte aqui. Editar caminhos de corte. Então eu posso apagar o que ele já fez e eu posso, clicando aqui, escolher para que lado a máquina vai se deslocar, ó. Então eu defino onde é que ela vai, para que lado ela vai, o que ela vai cortar primeiro. Só para a gente ter uma ideia, né, de como que funciona. Então é muito tranquilo, bem fácil de digitar. Eu vou apagar isso daqui, vou voltar ao agrupamento. Não vou salvar. E eu posso também fazer outras coisas. Por exemplo, eu posso fazer corte em linha comum manual. Em uma peça, botão direito aqui, ó, corte em linha comum. Posso fazer manual, 2 a 2. Então eu posso juntar duas peças, eu posso colidir uma pequena com uma grande, você pode fazer várias questões aí mais avançadas no corte em linha comum, que tem um vídeo específico disso, tá? Então é só entrar em contato e solicitar. Agora eu vou mostrar rapidinho o corte encadeado. E o corte encadeado ele é útil para reduzir. Esse corte em linha comum que a gente viu, ele reduz perímetro de corte, tempo de processo, otimiza lá esse passamento do material. No corte em cadeia, vou adicionar uma peça circular que é mais fácil de demonstrar aqui para entender. Então vamos pegar aqui, pegar uma peça paramétrica aqui, vou desenhar ela rapidinho, sei lá, 100 peças, tá? Volto ao agrupamento. Então aqui, ó, vou duplicar. O corte encadeado consiste em você pegar e posicionar peças próximas para poder aproveitar o ataque de ambas, tá? Então aqui, vamos supor que está perfeito isso daqui. Próximo passo eu venho na aba agrupamento, vou encadear. Aliás, desculpe, primeiro, antes de encadear, eu preciso modificar percursos, porque eu tenho que deixar eles próximos aqui, ó. Então, eu vou deixar todos próximos. Vou clicar aqui, aqui e aqui. Certos ataques. Agora, eu vou fechar o comando e vou encadear. Eu vou pegar a saída do primeiro, é muito fácil de fazer. Entrada do segundo, saída do segundo, entrada do terceiro. Vou dar um completo, fechar.
Dá um sim aqui. Bom, agora eu tenho um agrupamento. Aí vocês lembram do que eu comentei do arranjo de padrões? Aqui, ó, arranjo de padrões avançado. Ele vai replicar esse padrão para mim, ou seja, eu faço um encadeamento e o software faz o resto, né? Olha só, então a cada 3 peças um disparo, tá? Então eu vou reduzir para 1/3 as aberturas de arco nessas peças aqui. Então redução de custo de consumível, tempo de processo que a máquina tem que posicionar, disparar, desligar o arco, voltar para, né, ajustar o cabeçote. Então aqui tem uma boa redução. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso pegar aqui, ó, em cima de um grupo de encadeamento, botão direito, chamar ele de agrupamento. E o que acontece? Ele virou uma peça derivada aqui, ó. Então essa peça derivada, ela vai agora, a partir desse momento, ela vai ser usada automaticamente. Se eu mandar ele fazer aqui um arranjo, ele vai sempre que possível fazer o encadeamento para mim já no nest automático. Olha só. E aí ele preenche com as outras peças. Tá? Mas fez o encadeamento aqui para mim. Certo? Bom, ele zerou tudo que eu tinha programado aí. Bom, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso aí. Bom, então assim, ó, pessoal, acho que ficou bem claro que tanto no nesting automático ele faz um aproveitamento da chapa superior, você vai ter uma economia no dia a dia de matéria-prima, ele vai reduzir a velocidade das furações, vai melhorar a qualidade do corte, você vai ter um parâmetro de velocidade, de espaçamento entre peças e kerf para cada material espessura automaticamente, tamanho de ataques para cada material espessura também automaticamente. Vai ter essa questão dos relatórios de custeio personalizados, né, com mais informações. Tem a questão do arranjo de padrões, você pode programar mais de uma máquina tranquilamente, sem conflitar as configurações de um sistema para o outro. Você vai poder usar essas ferramentas, se quiser, de redução de custos, como corte em linha comum, corte encadeado, né? Então, não tem comparação. É um pacote muito superior ao Nestmaster e ao LTS. Então, se você já usa na sua empresa e acha que o Pronest LT possa ser útil, entre em contato e solicita uma avaliação gratuita, um período de testes, porque assim, você não precisa comprar uma licença nova. Você consegue fazer um upgrade do teu Nestmaster, do teu LTS para o LT pagando apenas a diferença. Ou seja, a tua chave ela é avaliada no valor de mercado dela e você paga só a diferença para migrar para o LT. E eu tenho certeza que esse upgrade, esse valor que você vai pagar para fazer o upgrade para a versão melhorada, a versão mais avançada, ela se paga em economia de consumível, matéria-prima, tempo de processo, entre muitas outras coisas aí que você pode ter concluído com esse vídeo, né? Então ele se paga em pouco tempo esse upgrade, tá? Então é só entrar em contato que a gente está à disposição.